O professor Moacir José dos Santos está conosco aqui no Repórter Setorial, comentando esse momento político difícil, né, que a gente tem. Ora vem um sujeito e diz, olha, eu já votei, mas eu esqueci de mandar um abraço para o meu filho, dá licença. A outra que estava lá falando a favor do prosseguimento e o marido sendo preso no dia seguinte. E é uma tragédia grega isso, professor. Mas agora a fase é um tanto mais difícil, né? São 3 representantes por unidade federativa e o pró-impeachment tem que conseguir pelo menos 54 votos. Mais fácil de serem captados votos através de favores num universo menor, né? Sim. Sim, o Senado ele tem uma tradição mais conservadora em relação à Câmara. Como você colocou, são apenas 3 representantes por estado e são pessoas que já passaram por outras experiências além da legislativa, inclui ex-prefeitos de capitais, ex-governadores e que vão ter um cuidado maior em relação ao processo de impeachment. Pode haver um fôlego maior para o governo tentar negociar a extinção desse processo, mas tanto o prosseguimento e o possível afastamento da presidente quanto a admissão do impeachment e o seu afastamento pelo prazo de 180 dias, não mudam as causas da nossa crise política. Elas vão permanecer, o fisiologismo tem se aprofundado como uma característica do sistema político e ele é a raiz da crise, né? Porque nós percebemos que quando um presidente se torna fragilizado, as práticas fisiologistas elas se impõem e essa base fisiológica ela torna muito mais difícil o exercício do poder. E por que a base é fisiológica? Exatamente porque os partidos políticos não constituem enquanto agremiações de fato, apenas grupos que se organizam em função de chegar ao poder e exercer as prerrogativas do poder. É uma situação bastante difícil, constrangedora, muita traição, muitas situações difíceis. Eu participei ativamente do impeachment do Collor, quando eu era conselheiro federal da OAB, assinei até o documento. Eu vi na véspera da votação pessoas irem na casa do Collor, prometerem juras eternas de amor, de fidelidade. No dia seguinte, por um momento bem interessante que vai voltar a acontecer certamente, acendeu-se o holofote da televisão e aí a pressão se tornou maior e muita gente que era Collor na véspera se tornou anti-Collor no dia seguinte. Efeito holofote, professor? Tem um efeito significativo, com certeza. E o mais interessante do que nós assistimos domingo é que domingo é um dia que os deputados não estão em Brasília. Aliás, segunda e sexta-feira são dias que os deputados não trabalham. Então, obviamente, há a busca dos holofotes, que a TV possibilita, e isso exerce, é claro, uma pressão, e ela demonstra como que os deputados não se organizam em função de princípios partidários ou princípios políticos. A pressão da mídia ela é tão forte que o sujeito ele muda de voto conforme a sua percepção do que lhe vai ser mais favorável naquela circunstância. É claro que cada deputado ele representa uma parcela da sociedade e ele busca, a seu modo, tentar se justificar. Porém, nós não percebemos esse enraizamento. Quando a gente observa o processo político, como se dá a eleição de um deputado no Brasil, ela custa muito caro, exatamente porque se buscam votos em todos os municípios de cada unidade federativa. O que isso nos indica? À exceção de alguns nomes da direita e à esquerda do espectro político, a falta de enraizamento. Então, o sabor do momento, se é crise, se não é crise, se há uma revolta ou uma aprovação do governo, faz com que esses deputados eles oscilem com barcos da maré, sem necessariamente ter uma aderência ideológica. Holofote e ano eleitoral conjugado, né? O sujeito tendo ali a oportunidade de fazer uma bela campanha, tanto que os 10 segundos não foram cumpridos por ninguém, a não ser pelo Maluf, que chegou lá e falou, voto sim, e foi embora. Sim, exatamente. E o que é curioso, como você lembrou, no dia seguinte, após a votação para prosseguimento do processo de impeachment, a deputada que representa a cidade de Montes Claros, no dia, aliás, da votação, ela faz todo um discurso votando sim em prol da moralidade, contra a corrupção e elogiando o marido que é prefeito da cidade de Montes Claros e no dia seguinte, esse prefeito é preso pela Polícia Federal acusado de corrupção. Então isso mostra
a dificuldade que os nossos representantes têm no parlamento em ter uma coerência entre o discurso e a prática. Não digo que são todos, é claro, deputados e senadores honestos, mas a maioria sempre está sob suspeição, o que é muito ruim para a política. Degrada a imagem do país e degrada o processo político. Daí o fato de que o impeachment do Collor não causou nenhum tipo de resistência nas ruas e o que nós observamos nas últimas semanas é uma clara divisão. Uma parte da sociedade quer o impeachment e outra parte não. Quando as sondagens feitas nas ruas caracterizam ambos os públicos, o que nós vamos notar? Pró-impeachment votaram nos candidatos de oposição. Contra o impeachment são aqueles que votaram na candidatura que foi eleita. Então, nós temos também uma falta de amadurecimento da sociedade em relação a eleições com resultado acirrado, o que faz com que, desde 2015, nós temos uma extensão, um terceiro turno eleitoral. Quando começou a votação, eu já sabia o resultado com precisa margem. Abrindo o site de um jornal, a gente via o nome, a legenda e o sabor do voto do candidato. Eu achei tão estranho isso, até brincava com meu filho. Quando o sujeito ia ao púlpito falar, fulano de tal, eu já dizia, sim! Meu filho falou, mas como é que você está adivinhando o voto dele? Aí eu brincando com ele, mas eu já estava lendo ali no jornal. Como é que pode isso, professor? Que loucura! Sim, os resultados foram antecipados pelos principais jornais que averiguaram junto aos políticos, mas, como você mesmo colocou, nos discursos não há menção sobre pedaladas fiscais ou crimes de responsabilidade. O que nós observamos ontem foi, mais uma vez, um show de exposição em busca de um degrau de promoção, mas o debate político em si sobre o crime de responsabilidade não ocorreu. Qual é o risco no futuro? De termos novos processos de impeachment, independente de quem for o governo, se consegue ou não maioria na casa. E essa é a grande preocupação, não é? Sem uma reforma política que dê consistência ao processo eleitoral e à estrutura dos partidos políticos, nós vamos ter a repetição periódica desse espetáculo que assistimos ontem, que eu acredito que é a melhor definição para aquilo que a população brasileira percebeu. Um espetáculo. Não se tratou de possível reforma política, de reforma tributária, das reformas que tanto o país clama. É como se um time que está com dificuldade em campos troca o seu capitão por outro capitão. Vai resolver? Acredito que não. E ainda temos alguns pedidos de impeachment que estão nas mãos do Eduardo Cunha. Se não prevalecer esse, ele pode começar a reabrir outros, né? Sim, e o que é curioso, o próprio vice-presidente, que claramente aderiu à articulação dos votos para o prosseguimento do processo de impeachment, também assinou processos de crédito suplementar, ou seja, chamadas pedaladas fiscais. Então, obviamente, se a presidente de fato for impedida por essa prática de continuar o mandato, o que legitima o vice-presidente em continuar o mandato dela, sendo que ele praticou aquilo que é imputado como crime a ela. E nós temos mais um agravante, ou seja, há um processo em trâmite no TSE de cassação da chapa que foi eleita, dos dois, e já há figuras, inclusive o presidente do TSE, recentemente empossado, o Gilmar Mendes, que diz que é possível separar os processos, ou seja, doações para Dilma são ilegais e, portanto, fonte de corrupção e, portanto, passível de cassação da sua eleição, vamos colocar dessa maneira, e o candidato a vice não, sendo que a legislação entende que a chapa é unitária? Aliás, o senhor falou uma coisa muito interessante. Eu tenho algum tempo de advocacia, mas nunca vi na minha vida juiz dar tanto pitaco como está sendo dado agora. Os ministros do Supremo, nos bons tempos, Evandro Lins e Silva e outros, eles não davam opinião sobre o que iriam julgar futuramente. E está acontecendo isso aí a rodo, né? A gente está vendo aí o ministro já cantando pedra, como é que vai ser, se chegar na minha mão vai ser assim? Não pode, está meio complicada essa situação do Brasil. Eu concordo com você, isso é péssimo, isso mostra um ativismo judiciário que vai além do que é aceitável e é exatamente constrangedor, porque os magistrados eles ficam submetidos ao crivo público no sentido de que
há uma desconfiança generalizada do caráter técnico do julgamento isento que esses magistrados podem promover. Mais uma vez, o mesmo tipo de holofote que conduz a maneira como o deputado ou como o senador procede, também orienta a atitude do magistrado. Professor Moacir José dos Santos é especialista na matéria, ministra cursos de pós-graduação na Unital e colaborou conosco aqui para refletir a respeito desse tema tão importante que mobilizou o país. Acho que teve mais audiência do que final de Copa do Mundo. Obrigado, professor. Eu que agradeço.